das rosas e flor das flores, dona das donas, senhor das senhoras, rosa das rosas e flor das flores, dona das donas, senhor das senhoras, essa rosa que tenho muito amor. Bom dia, gente querida, boas-vindas a essa live sobre o poder da voz como um instrumento regulador para que estarmos nessa vida de um modo mais leve, de um modo mais prazeroso, ao mesmo tempo mais conectado com o que viemos fazer aqui, né? Como um dom mesmo, um dom divino. Durante muitos anos eu trabalhei como professora de canto e muitas pessoas chegavam para mim falando que não tinham dom ou que não tinham talento para ter as suas vozes. E eu sempre olhei para essa frase com muito receio do que fizeram com a gente, né? Observando assim, o que foi que a sociedade fez com a gente, ao ponto de um ser humano olhar para a própria voz e se sentir destituído dela, se sentir não pertencente a ela. E bora pegar o café? Eu vou pegar o meu café aqui. Essa aqui é uma live que faz parte de um movimento que eu criei aqui no Instagram, que se chama Café com Voz e Voz. E é exatamente esse momento aí que está todo mundo acordando, começando a se orientar para ir para o trabalho, para ir para a sua rotina. E eu trago um tema para a gente poder olhar juntos. Eu compartilho aqui o que está acontecendo, né, nas minhas pesquisas, o que acontece no que eu observo no Instituto Vozes de Cura acontecer e também a vida inteira, né, o que eu fui observando, porque já tem 30 anos que eu estou envolvida com a voz de um jeito bem profundo. É isso mesmo, gente. Com 15 anos eu fiz a minha primeira aula de canto e aquilo ali me atravessou completamente. Eu percebi que era o meu caminho. E esse caminho, ao longo dos anos, ao longo das eras, ao longo das fases que eu fui passando pela vida, ele foi despertando dentro de mim muito conhecimento. Até chegar ao ponto no qual eu falei, eu não quero mais dar aulas de canto, porque é muito profundo e eu preciso colocar no mundo esse novo modo de olhar para a voz, que é como eu estou sentindo. Então, cadê? Cafezinho? Roberta, trouxe café? Marilene? Hoje o café que eu estou usando já estava moído, mas eu gosto sempre de moer um cafezinho para poder estar aqui conversando com vocês sobre isso. E essa questão de se ver destituído da voz, portanto, enquanto eu era professora de canto, me incomodava muito. O que é que faz a pessoa sentir que ela não pertence à própria voz, a ponto dela falar que ela não tem dom nem tem talento? Me conta aqui se você é uma pessoa que já falou assim sobre a própria voz. Ou se já escutou alguém falando isso. Para cantar tem que ter dom, para cantar tem que ter talento. Fala isso aqui, bora olhar para isso, tá? Existem muitas maldições familiares nas quais, vamos supor que às vezes tem um irmão que se sobressai cantando, ou aquele tio violeiro que passou a vida cantando. E aí, de repente, a sua mãe vai e te compara com ele e fala, não, você não tem voz não, sua voz é de taquara rachada, sua voz é feia. São maldições intrafamiliares que muitas vezes constroem realidades dentro da gente, realidades falsas, realidades que não traduzem o que é a verdade de que a sua voz, ela é o seu instrumento mais poderoso para ser e estar na vida. Não existe
instrumento outro aí no seu corpo com essas características. É como se a sua voz fosse um membro invisível do seu corpo. E ela consegue ir lá no fundo da sua subjetividade, lá no fundo da sua alma, do seu inconsciente, e trazer para o mundo, revelar para o mundo quem você de fato é. Qual que é o pulso, qual que é a alma que vibra aí dentro. A partir da sua voz, você tem um fio condutor de energia vital. As pesquisas que eu faço com o Tantra me revelam muito sobre isso. Essa energia eletromagnética do corpo, podendo passar através da voz, magnetizando o que você deseja trazer para a sua vida. Não à toa, né? As orações, as preces. Se você vai ver todo o trabalho de curanderia que a gente tem por todo o globo, todos os pajés, todas as benzedeiras, os curandeiros, sempre tem a voz entoada como um elemento magístico. É ou não é? Me conta que, gente, vocês não estão falando nada, tá todo mundo só entrando. Vocês tratem de escrever aqui. Primeira coisa que eu perguntei, bora trazer. Como que é para você essa relação de sentir no trono da sua voz ou não? Você sai por aí falando, eu não tenho dom, eu não tenho talento, então essa coisa de voz, é melhor nem mexer, eu não vou mexer com isso, essa coisa de voz não é para mim. Ou se você já ouviu alguém falando isso, já concordou com isso, se essa frase já passou pela sua vida, ou escutou alguém falando para outra pessoa, né? Outra coisa é sobre a voz entoada estar relacionada a processos de cura em todas as atividades de curanderia que nós presenciamos, temos conhecimento ao redor do globo. Não conheço nenhum grupo que, quando vai despertar a espiritualidade, essa figura mesmo do xamã que reúne ali o artista, o mago, o terapeuta, sempre tem a voz entoada. Ou seja, a voz, ela é um veículo de encontro com o sagrado. Ela é o primeiro instrumento de encontro ao sagrado. A Marilene escreveu, sim, até hoje eu não sei qual é o meu talento. A Miri já escutou. Olha que interessante, Marilene, você já fez uma conexão muito bacana aí. Ela já escutou isso, né? Você não tem dom, você não tem talento, cala a boca. Não sei o que foi que Marilene escutou, mas provavelmente em algum momento do desenvolvimento infantil ali dela, alguém taxou que a voz dela não merecia soar, que ela não era bem-vinda. Nisso, nota, fica arrepiada a olhar para isso. Essa criança, esse ser pequeno ali, ele vai, é melhor eu cortar esse acesso. Qual acesso? Da minha voz relacionando o meu universo particular, o meu interior com o exterior. E nisso a gente realmente fica ouvindo sininhos. Quem tem Deus como império no mundo não está sozinho, ouvindo sininhos. A gente fica ouvindo sininhos quando nós somos destituídos desse trono da nossa voz. Não sei qual que é o meu talento, não sei qual que é meu rumo, não sei para onde ir. Voz está completamente conectado com vocação. Vem do mesmo radical do latim, que é o vocare. O vocare é ouvir esse impulso interno respondendo ao chamado externo. É trazer isso que a sua alma quer trazer para o mundo. Ao incorporar nessa vida, ao se tornar você. Então a gente poderia concluir que a voz ela é um instrumento de ser você no mundo. É com ela que você cria os seus relacionamentos. Através do que você fala para você no espelho, você está criando uma realidade. Através de como você trata as pessoas que estão ao seu redor. Você está imprimindo ali realidades com seu verbo.
No início era o verbo, e o verbo se faz carne. E não é, gente, não adianta falar com, eu vou ser muito positiva e falar coisas positivas e por dentro eu estou sentindo muita raiva, eu estou sentindo muita agonia, eu estou sentindo medo. É a questão da intenção. A gente tem que observar como que esse instrumento se sente por dentro. Como grande parte da nossa sociedade foi destituída do trono da voz desde cedo, ou seja, nós não somos uma sociedade que olha para cada indivíduo que nasce e fala, vem, solta a sua voz. A sua voz é importante para a gente. A gente estava aqui só esperando você chegar. É o contrário disso, é cala a boca, calado, você está errado. Shhh, não chora, não se expressa. Então, desde pequenos, assim como a Marilene falou, a gente faz um pacto interno de não nos conectarmos com as profundezas da nossa alma, a nossa voz interior, com a voz que sai para o mundo. Ressoa aí? Me conta como chega aí, enquanto isso eu vou ler o que está escrito aqui. Eu falo que eu canto, mas me sinto uma cantora amadora ou impostora, por não conhecer profundamente a técnica do canto. Isso é mais uma mentira, sabe, Ana? É igual o músico falar que ele não se sente um músico completo porque ele não sabe ler partitura. O buraco não é esse, na verdade. Talvez é porque isso é o que você vê como uma coisa óbvia e estrutural, né? Mas nenhuma técnica de canto é o canto. As técnicas de canto, elas estão aí não como o fim do que você busca. Elas estão para facilitar o acesso. Então, você não tem que mirar na técnica de canto. Eu, durante muitos anos, fui essa professora de canto, acreditava nisso e buscava isso enquanto cantora. Isso só me fez perder de mim, porque a gente fica fazendo... Olha, dá uma olhada aqui na internet. Eu tenho vários colegas assim, queridíssimos, mas que ficam buscando a técnica como fim. Quando você vai escutar aquela voz, ela soa perfeita tecnicamente, mas ela não tem nada de alma. É como a voz da Cíntia Chagas. A gente pode fazer uma voz bonita e eu posso até convencer algumas pessoas mais incautas de que eu sou poderosa. Mas pessoas sensíveis vão perceber que eu estou criando um personagem dissimulado e que isso não está na alma. Isso aqui está na borda, isso aqui está na máscara. Isso aqui é como se fossem quilos de maquiagem que eu estou colocando aqui na minha cara. Qual que é a finalidade do seu trabalho vocal? Onde você quer chegar com ele? A técnica é um meio para chegar lá. Ela não deve nunca ser vista como um fim. Enquanto você olhar para a técnica como um fim, vai continuar um canto desenraizado, como se você estivesse trabalhando apenas o telhado da sua casa sem ter feito a fundação. É basicamente isso que acontece na nossa cultura. Retiram a gente desse lugar de natureza da voz, de ser a voz, de... né, eu sou completamente integrada no som que eu trago para o mundo e depois fico ensinando um monte de perfumarias pra gente, seja na oratória, seja nos trabalhos, né, de fono, de melhoria de som. Massa, isso é muito legal. Até certo ponto isso chega, mas isso não chega onde a sua alma está te convocando chegar. É bem pouquinho. Faz muito sentido. Fui comparada à minha irmã, que tocava e cantava muito. Fui chamada de taquara rachada. Olha isso, Paty. E isso aí é muito sério. Racionalmente, você pode até hoje falar assim, não, isso era brincadeira, né, inocente, as pessoas não tinham noção do que ela estava falando. Mas olha dentro de você hoje... Quais são os impedimentos que você sente na relação com a sua vocação, com o seu propósito, na comunicação intrafamiliar, como você se comunica com o seu marido, com a sua esposa, né? Eu não sei como é o seu arranjo familiar, mas como que você comunica com essas pessoas que estão próximas a você, no trabalho. Observa isso. Escutei o tempo todo na infância do meu pai, você é imprestável. Isso imprime na gente, é como se fossem maldições. Vozes de pessoas que a criança ama incondicionalmente
e que ela começa a aceitar aquilo como certo, mesmo que algo dentro dela se mantenha insubmisso, que é a própria alma. Tudo o que está entre a alma e o mundo começa a impedir essa alma de vir. Então tem uma parte ali que continua sã, que continua imaculada, mas tem várias outras camadas da gente que vai se ferindo e que vão trancafiando essa voz interior, não permitindo ela sair. Desafinada, não tem ritmo, você não nasceu para cantar. Ah, Ju, a voz é meu dom, tenho muita gratidão. Porém, com frequência fico rouca e sinto ela cansada. Uso como locutora e também como cantora, mas frequentemente estou com a voz cansada ou rouca. Ju, já me vem aqui agora para você parar urgentemente de falar uso. Uso a voz. Você não vai usar nada, você vai ser a voz. A voz não é uma ferramenta, ela não é um acessório que você usa, percebe? Ela é uma guardiã desse templo interno, ela é a responsável por trazer, por corporificar o seu espírito e por espiritualizar o seu corpo. Você não usa a sua voz. Você adentra no seu templo e a partir dela você vira uma guardiã desse templo. Uma guardiã de como você vai soltá-la para o mundo. Não é um utilitário. E esse olhar que você está trazendo, ele é muito próximo ao que ao longo dos anos a gente foi fazendo com nós mesmos e com a natureza, né? Eu não sou o meu corpo, eu tenho um corpo e eu, portanto, uso esse corpo. Eu não sou a natureza, eu tenho a natureza e, portanto, eu uso e extraio e vou matando tudo. Percebe? Quando a gente começa a mudar esse olhar para nós mesmos, a gente começa a mudar também o nosso olhar para o mundo, sobre essa experiência que nós estamos tendo aqui na Terra. Não me recordo se na infância eu cantava. Vou perguntar para minha mãe se eu cantava, se ela cantava para mim. Pergunta sim. Aliás, vocês poderiam cantar juntas. Canta junta. Coisa mais maravilhosa. E aí, gente, quais são os poderes, né, dessa voz? A sua voz, ela é uma vibração. Ela vibra, ela é um instrumento vibratório. E a vibração, ela altera a matéria. Olha o que acontece com a água, né? Quando tem um som vibrando e a água, você já viu aqueles desenhos de mandala que a água vai formando à medida que é exposta a uma determinada frequência de som? Hoje a gente está olhando muito para isso, né? O famoso sound healing. Você já ouviu falar em sound healing, que é a cura através do som? Em geral, são instrumentos que vibram ao seu lado, né? Pode ser tambor, pode ser a taça tibetana, tem aquele... Nossa, é maravilhoso, aquele prato enorme, esqueci o nome agora. Gente, aquilo ali é muito forte. E permitir essa vibração chegando no seu corpo é muito forte. Me fala aqui se isso já aconteceu, se você já se submeteu a alguma terapia sonora. E como que foi a sua percepção? Como aqui em casa a gente faz música há muito tempo, a gente vive isso diariamente, né? Tocando os instrumentos daqui de casa, a gente vai sentindo. E é interessante que assim, eu nunca conversei isso com os meninos, mas esses dias o Mikael, eu tenho gêmeos aqui de 9 anos e o Tonton de 7. O Mika estava tocando uma música. Ele aprendeu a tirar a música dos Beatles no piano. E aí ele chegou, mãe, vem cá, vem aqui pra você ver uma coisa. Aí eu fui lá, era ele tocando novamente aquela música que ele já tocou milhares de vezes pra mim, né? Falou, descobri uma coisa diferente. Eu falei, o que que é? Fecha os olhos. Aí eu fechei os olhos. Aí ele começou a tocar, você tá sentindo? Você tá sentindo isso que tá acontecendo no seu corpo? Aí eu falei, tô, Mica, tô sentindo uma vibração. Ele, tá vendo? Olha só, isso cura, gente. Gente, esse menino ficou atacado. Todo mundo que chegava aqui em casa, tanto os irmãos, né? Os irmãos apareceram, ele colocou lá, vem cá que eu vou fazer uma terapia de som para vocês. Todas as pessoas que vinham nos visitar precisavam passar pela terapia sonora do Mica.
E isso não é uma coisa que eu fiz com ele ou que o pai dele faz com ele, né? Ele simplesmente descobriu. Ele olhou, o corpo dele sentiu aquilo e falou: nossa, isso aqui é gostoso, isso aqui faz bem para o meu corpo. E começou a aplicar naturalmente. Essa é a nossa natureza, né, Glaucia? Querida, bem-vinda. Essa é a nossa natureza, gente. É lidar com as vibrações, lidar com as frequências. Mas eu vejo que o principal instrumento, esse com o qual nós nascemos, é o som da nossa voz. E o som da nossa voz, ele faz vibrar toda a estrutura do nosso corpo. Foi a Glaucia que trouxe aqui o Masaru Emoto. Isso, Glaucia, gongo, meu Deus, esse gongo é impressionante, né? Tô doida para poder sentir a força do gongo. O Masaru Emoto, ele fez aquela pesquisa com os grãos de arroz e com a água. Ele foi submetendo águas a palavras e vendo a vibração de cada palavra. Aqui em casa a gente já fez esse experimento do arroz também e foi impressionante. Eu fiz ele antes de eu virar essa pessoa de internet, então acabou que eu não documentei, mas é até uma boa ideia fazer. Peguei 2 potinhos de arroz cozido. Um era o potinho onde sempre que a gente estava feliz, a gente ali falava: nossa, eu estou muito feliz, ai que legal, que coisa boa. E o outro potinho era sempre que um filho brigava com o outro, sempre que dava raiva, a gente ia lá e ficava xingando esse arroz. E foi assim, impressionante o que aconteceu em um mês. Em um mês, esses potinhos fechados, sendo submetidos às frequências que as nossas vozes traziam, verdadeiras, reais. O negativo, né, o da raiva, ele foi ficando todo embolorado. Claro que o arroz não estava bom para comer mais, né, gente? Mas o que a gente ficou tratando bem, falando palavras nutritivas, falando coisas boas, ele se manteve sem bolor. Impressionante isso. Impressionante. Agora para e pensa na relação com a sua voz, como que isso reflete a sua realidade. Desde você ficar comentando pelos cotovelos mesmo, eu sou muito burra, não presto para isso, a olhar para o espelho e falar: nossa, você está muito velha, ó, que isso, cheio de ruga, está muito feia. Isso tudo vai colocando, vai imprimindo realidades dentro de você. A mesma coisa como você traz o seu verbo para o outro. Observa aqui, ó, quem que falou, que falaram que a voz era feia, que a pessoa era imprestável. Olha como é que isso torna uma maldição interna que vai balizando muito do olhar que você traz para o mundo. Não, eu não vou lançar esse livro não, porque eu sou imprestável mesmo. Não, eu não, realmente, eu não... Em algum ponto, o seu corpo não permite a sua alma transcender isso que foi falado. E aí que a voz entra como um instrumento de cura. Como que a voz pode se tornar um instrumento de cura? É, na verdade, gente, uma coisa muito simples. É muito simples isso, que o Vozes de Cura tem como finalidade. A dificuldade não é a prática em si, nem o exercício em si, mas é o tanto de minhoca que a gente tem na nossa mentalidade, na nossa cabeça, nos impulsos eletromagnéticos do nosso corpo que a gente construiu como realidade. Então, se eu vou sentar para poder fazer um canto de cura, mas na minha cabeça fica o tempo todo: porque eu tenho que pegar o WhatsApp, porque isso aqui, não, que ridículo isso aqui que você vai fazer. Não deixa chegar. É igual o caminho da meditação, o caminho do Zen. É simples, basta sentar e meditar. Agora vai sentar e meditar para você ver o que acontece. Difícil pra caramba. Então, a barreira não é o exercício em si, não é o ato em si, mas é o que acontece dentro de você que não te permite acessar esse grau de profundeza com o seu ser sagrado, com o seu ser real, verdadeiro. E isso não é à toa, nós somos treinados a isso. Nós fomos, ao longo dos séculos, ao longo dos anos, destituídos desse nosso poder pessoal para virarmos massa de manobra das religiões, dos governos. Tira o acesso do ser humano a ele mesmo. Começa a olhar o sistema educacional, o sistema religioso, o sistema familiar.
da cultura ocidental. É o tempo todo retirando o ser humano da sua responsabilidade de estar aqui no mundo. Quantas pessoas literalmente tiram o cérebro delas da cabeça e entregam para o pastor e falam: toma, me guia, porque eu sou uma ovelha, eu não sei quem eu sou. E assim, esquecem fundamentos básicos da Bíblia, né? Quando Pedro fica: mas onde que eu vou te encontrar? E ele perguntando para o Cristo, não para o Jesus: onde eu te encontro? Ele fala: você está olhando para o lado errado. Porque ele estava olhando para fora. É dentro do coração que isso aqui está. Você não precisa de um pastor, você não precisa de um mestre, você não precisa de um guru. Mas a gente, assim, funcionou muito bem esse plano de tirar cada um dentro de si. E nisso fica todo mundo se entregando às ondas. Quando não é um sistema religioso assim, é um sistema capitalista. Né? Vou aqui comprar mais essa roupa na Shein. Vou comprar, mas por quê? Porque eu estou infeliz. Porque eu preciso de algo que supra essa minha fome infindável de vida. E isso só acontece porque estamos todos olhando para fora. Quando a gente passa a olhar para dentro, quando você percebe que tudo o que você precisa já está aí, dentro de você, nada disso faz sentido. E é simples. É simples. Basta mergulhar em quem você é. Só que é muita parafernália que você traz aí dentro. Muitos inputs, muitos circuitos eletromagnéticos que configuram teias de realidade interna. Então, aquela criança que escutou que era imprestável, esse negócio fica girando ali, ó. Isso fica ali, criando o modo como ela reage ao mundo, como ela se emociona, aí chega um pensamento limitante que já encarcera ela. E a gente fica o tempo todo girando entre essas redes. A boa notícia é que o som da sua voz é capaz de, numa terapia muito gentil com você mesmo, pouco a pouco ir integrando esses impulsos e criando novos. Então você passa a acessar novamente essa sensação gostosa de estar no mundo. Vai ficando gostoso dentro do corpo, vai ficando leve, vai ficando aberto. A partir da confiança que você passa a ter com o som da sua voz. O som da sua voz te guiando. Tanto nessas meditações cantadas, que nós fazemos muito no Vozes de Cura, muito, quanto nos momentos no qual você está numa discussão de relacionamento, por exemplo. A sua voz vira a sua melhor amiga, você não usa ela mais. Você é ela. A sua voz vira a sua amiga. Então, quando você começa a, de repente, soltar a voz de um jeito, você percebe, gente, eu estou dissociada. Peraí, deixa eu integrar o que eu desejo, o que eu sinto e o que eu penso. Na hora que eu integro, eu percebo, eu quero continuar fazendo essa voz? Às vezes eu vou querer, só que aí vai ter força. Aí eu não vou estar só igual cachorro correndo atrás de um carro. Eu vou estar completamente inteira na minha fala, inteira no que eu preciso me posicionar com veemência, e aquela pessoa vai escutar aquilo. Só que, quando eu estou integrada nessas 3 camadas, eu não preciso nem ter essa força toda. Porque só o fato de eu estar encaixada, aquela verdade que eu preciso trazer, sai. E como que eu modulo isso? Como que eu faço? Através do som da voz. O som da voz, enquanto eu vou escutando ela, enquanto eu falo, eu vou ali, vamos lá, começa a percorrer o que eu preciso trazer, começa a percorrer a minha subjetividade, começa a percorrer o que a minha alma precisa trazer aqui para o mundo. E o que eu vou vendo que é medo, que é escudo, que é encoraçamento, que é armadura, pouco a pouco isso vai integrando, pouco a pouco isso vai caindo. E aí, gente, eu vou convidar você para fazer um breve exercício agora. Vocês topam? Me fala aqui. Como é que vocês estão?
Essas lives Café com Voz e Voz, elas vão voltar a acontecer periodicamente. Os temas, eu vou colocar caixinhas de pergunta nos stories, então ativa já a... Eu não sei como é que faz para ativar isso, mas tem um jeito de ativar para você receber meus stories, porque eu quero saber que temas que vocês querem que eu traga. Eu vou trazer muitos temas aqui, porque é muito rico. É baseado em tudo que eu vou vendo nos atendimentos que eu faço no Vozes de Cura, nos atendimentos que eu faço na mentoria Voz Magnética. A partir desses encontros, muita consciência vai chegando. Aliás, eu preciso urgentemente já escrever um livro, porque tem muita consciência que chega a partir desse momento. Vamos fazer. Vamos fazer então. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós, até sexta-feira passada, estávamos com uma promoção de Black Friday para o Vozes de Cura. Foi R$1.000 de desconto que nós demos para a entrada já, onde a pessoa acessa toda a parte gravada, meditações guiadas que nós temos no curso, que se chama Raízes, e ainda poder participar da turma Nutrição, que vai acontecer em março de 2026. Então, a gente uniu duas partes do curso e a gente está ofertando com R$1.000 de desconto. Como muitas pessoas ficaram perguntando, nos abordando no inbox, foram muitas mensagens aqui no Messenger, nós resolvemos fazer uma ação de reabrir o carrinho e a gente vai fechar amanhã. Então é só de hoje até amanhã. Novamente estaremos com essa promoção e depois não vai ter jeito, gente, porque a gente precisa fazer a organização interna. Eu estou vendo aqui alunos que entraram, gente que eu já vi lá na nossa rede social colocando a sua voz. Então, assim, eu preciso focar agora no pessoal que entrou. Então, é só de hoje até amanhã. Se você quiser receber essa oferta, comenta aqui pulsar, que você vai receber no seu direct o link. Qualquer dúvida que você tiver, pergunte aos administradores do grupo, tá bom? Pode escrever aqui, ó, pulsar, que você vai receber o link. Se convida uma amiga, se não for para você nesse momento, convida algum parente que possa se beneficiar com isso. A Catiana tá falando aqui, ó. Vai no meu perfil e clica nos 3 pontinhos e seleciona para você poder ver os stories, onde eu vou trazer as enquetes sobre os temas, tá? Eu gosto muito, gente, de ouvir o que está acontecendo com cada um e criar temas com base nisso. Às vezes eu podia fazer uma live aqui só de escutar os temas também, mas eu vou fazer essa caixinha hoje de pergunta nos stories. Passa lá para você escrever um tema para eu poder criar a linha editorial das lives Café com Voz e Voz e para que eu possa contemplar o que você traz como dúvida, o que você traz como questão. Tá joia? Beleza, amores, então vamos fazer um exercício. É o seguinte, você, enquanto estava no útero da sua mãe, sendo formado, muito dos seus tecidos, do acabamento dos seus órgãos, dessa perfeição que nasceu você, foi construído a partir da sua audição, da comunicação entre os seus ossos dos ouvidos, de como você ouvia o batimento do coração da sua mãe, as vozes da sua família fora da barriga da mãe. Tem uma pesquisa muito interessante do Alfred Tomatis que fala sobre isso. Fala sobre como a audição, a escuta, atua no processo formativo do feto. Ah, Renata, mas e quem nasce surdo? Essas informações chegam por som também. Não é captado pelo ouvido, mas pelo corpo todo. Ou seja, o seu corpo ele vai sendo formado e estimulado a se desenvolver para vir para o mundo através de vibrações. Potente isso, né? É muito forte. Outra coisa que ele foi vendo ao longo dos seus experimentos é que sempre que nós queremos trabalhar o som vocal, a gente precisa aprofundar na autoescuta, a gente precisa liberar
as couraças auditivas que nós trazemos. E são muitas. Porque, por exemplo, quando eu sou criança, eu escuto do meu pai que eu sou imprestável, essa parte sã dentro de mim, que quer se manter viva, cria uma espécie de um tampa-ouvido. Olha as crianças, o tanto de tampa-ouvidos que elas têm para a voz da mãe e do pai. É instintivo. A gente cria couraças nos nossos ouvidos para não ouvir. Para quê? Para a gente se defender da vida. Nisso, muitas ficam se sentindo burras, alheias. Eu sinto que o meu TDAH tem muito a ver com isso. E ter nascido numa situação perigosa. E que eu não queria ficar ouvindo o meu pai brigando com a minha mãe. Então, muito da sensação que ao longo de todo o meu processo formativo na escola me acompanhou, de tomar bomba, de não entender nada, de a professora falava igual a professora do Snoopy, né? Para mim tem a ver com essas couraças que eu coloquei nos meus ouvidos, nos meus olhos, para quê? Para proteger. Uma dissociação, uma realidade paralela que eu crio para continuar sobrevivendo. Então todos nós temos esses encouraçamentos nos olhos, nos ouvidos. Para a gente desenvolver a voz que cura, essa voz que integra, essa voz que vai nos posicionando, nos empoderando perante a vida, mas também nos transformando em seres que conseguem ir espiritualizando o seu corpo, divinificando o seu caminhar aqui na Terra, a gente precisa abrir a nossa audição. A gente precisa muito começar a escutar tanto os sons que vêm de fora, observar as paisagens sonoras. Vocês estão ouvindo os passarinhos aqui? Quanto as movimentações internas da nossa alma, as nossas angústias, os nossos sentimentos, o nosso corpo. É ampliar o raio de atuação da nossa escuta. O som nasce do silêncio. O som não nasce da parafernália. Precisa ter a escuta, precisa ter a inspiração para então ter o som. Percebe? Então, quero te convidar a fazer um exercício que eu amo, que é o seguinte: a gente vai começar fazendo uma meditação muito simples, que é de soltar o ar. Sempre que nós estamos envolvidos, né? A Gláucia vai poder me falar, a Ana também. Sempre que nós estamos envolvidos em processos de canto, ou até mesmo de pranayama, ou de yoga, ou de ginástica. Sempre que a gente pensa em, vamos trabalhar a nossa respiração. Qual que é o primeiro movimento que você faz? Inspira. É ou não é? Me conta aqui se você faz diferente. Sempre que nós vamos pensar em trabalhar a relação com o nosso ar, o primeiro movimento que mecanicamente fazemos é inspira o ar, não é? No entanto, o seu pulmão ele já está cheio de ar. Você está cheio de gás carbônico aí dentro dos seus pulmões. Isso reflete muito essa sociedade que também tem medo de morrer. A gente está sempre acumulando, a gente sempre quer, preciso de encher, porque quando eu esvazio, é quando eu solto os pontos, é quando eu limpo os ouvidos, é quando eu, desisto, toma. Então a gente vai começar agora essa respiração fazendo esse oposto. Ao invés de a gente inspirar, sendo que a gente já está cheio de ar, a gente vai soltar tudo. E começa soltando o ar pela boca, ó, como quem entrega. Eu vou te convidar agora a entregar todos os pesos que você está sentindo já nessa terça-feira. Todos os pesos desse fim de ano que começa a acelerar e começa a ficar tudo muito doido. E, meu Deus, ele está retrógrado, e sei lá o quê. Não, entrega. Entrega pela boca. No começo você até faz um esforço para esse ar sair e depois você só
Aí quando chega esse ponto no qual parece não ter mais nenhum ar nos seus pulmões, e quando você inicia o mundo outra vez inspirando, inspira já nessa leveza que você conquistou antes ao soltar o ar. Faz sentido? Alguma pergunta? Podemos seguir? Então, ó, expira. Vou seguindo. Se você quiser trazer alguma coisa, escreve aqui. Expira, soltando. Sabe aquela sensação de imediatismo de tudo, de apagar todos os incêndios e que é só você que dá conta de fazer aquilo e que, não, ó. A agenda cheia, as tensões, entrega, ó, solta. Nesse esvaziamento, nessa leveza que você conquista, deixa o ar entrar. Olha como é que fica gostoso o corpo, gente. Mais uma vez. Entrega tudo, como se fosse uma pequena morte, como se você, tá bom. O cemitério tá cheio de pessoas insubstituíveis, né? Então, dá isso, dá esse insubstituível para o mundo. Sente esse vazio e deixa o ar entrar nessa abertura. E é como se você fosse soltando todas as amarras do seu ouvido, as amarras dos seus olhos, todo esse encoraçamento que você traz no seu corpo para poder estar na bravata da vida. E continua fazendo um pouco esse movimento agora e vai observando que por estar fazendo essa respiração pela boca, é como se você estivesse fazendo um som de ondas do mar. Vai sendo embalada por esse som. E sempre ao expirar, oferta, doa, tudo isso que você não dá conta mais de segurar. Larga a mão, morre um pouco. Isso. E eu vou agora, continua fazendo, eu vou começar a tocar um instrumento aqui, que vai fazer uma base harmônica para o som que você vai produzir com a sua voz. Vai ouvindo esse som enquanto você respira. Quando você inspirar, inspira essa harmonia. Como se a sua inspiração se alimentasse de prana, a sua inspiração se alimentasse da vida, permitisse vir esse sopro da vida, ativando internamente o seu espírito, ativando internamente sua alma. E quando você sentir que é o momento, você começa a convidar essa alma para vir para a sua voz. Inspirar, relaxa de novo, escuta. Eu vou parar de cantar agora e você continua, para que você não se confunda com a minha voz. Escuta esse som.
Continua com essas ondas do mar dentro do seu corpo e vai trazendo esse som da existência, som da sua alma para a sua voz. Como soa a sua alma? Permita a sua alma vir para a sua voz. Pode deixar a emoção vir, Ju. Isso mesmo. É isso. Agora que a emoção chega, começa a sentir a qualidade dessa emoção. Veja se é possível trazer agradecimento, amor, prazer. E vai trazendo na sua consciência o tanto que é bom ser quem você é, o tanto que é bom ter a vida que você tem, o tanto que é bom ter a sua voz. Vai reafirmando esse caminho. A voz não como uma ferramenta, a voz como você. Começa a trazer tudo que você quer construir nessa vida, nessa emoção do agradecimento, nessa emoção do amor, e vai cantando para esses próximos passos. Vai cantando para todos os seus relacionamentos, todas as pessoas que você ama, todas as pessoas que trazem dificuldades, que trazem questões que você acha difícil. Canta para essas pessoas, agradecendo o convite que elas te fazem sem saber, a refletir sua própria história, a refletir o seu sistema. Canta abrindo as perspectivas das suas relações, abençoando elas. Canta abençoando o seu dia, canta abençoando a sua semana, canta abençoando os contratos que você deseja fechar, as parcerias que você quer fazer. Canta abençoando o seu caminho, abençoando a sua voz. E agora, pouco a pouco, começa a guardar o som da voz e volta a respirar, entregando. Entrega com a expiração, recebe com a inspiração e vai sentindo como que o seu corpo está. Observa o que aconteceu no seu corpo
breve momento no qual você correu com a sua voz, no qual você integrou mais o seu mundo interior com a voz que você traz para a vida. Agradece essa voz que você tem. Isso. Observa aí como está o seu corpinho agora. Que delícia, gente. Nossa. Ô Ju, também te agradeço, querida. Fui me emocionando aqui com que você foi se emocionando, sabe? A gente está conectado num lugar bem profundo. Parece que a gente está separado, mas a gente não está. Existe um bolsão aí de informações onde a gente se toca de fonte a fonte. E quando a gente faz esses movimentos juntos, a gente vai presenciando, né, uma série de acontecimentos que dentro das religiões chamaríamos de milagres. Mas não é nada extra-humano, para mim isso é muito humano mesmo. Aliás, gente, eu tive uma criação católica, mas eu fui afastada do catolicismo por razões óbvias. Mas a partir desse trabalho aqui, coloquei o Espírito Santo atrás de mim, porque eu sinto a presença, né? Espírito Santo é uma chave que a nossa cultura aprendeu a chamar essa energia, mas ela em várias outras culturas aparece também. Mas esse espírito que passa a se tornar presente e tangível a partir do momento que a gente se reúne para poder cantar junto. Ô Ju, pois é, entra no Vozes de Cura. É a última chamada que a gente está fazendo mesmo. Se não for esse o momento, em março você pode entrar, mas aí não vai ter esse enorme desconto. Então, quem quiser participar do Vozes de Cura, já começar a fazer as práticas guiadas, gravadas, todo o percurso que ali já existe, que é uma inteligência por si só, e ainda em março participar da turma 16, o momento é agora. Aí, ó, Letícia faz parte, né, querida Fênix Vocal, renasce ali diariamente comigo na mentoria Voz Magnética, cada encontro um renascimento. Quem quiser participar, escreve aqui, ó, pulsar, para poder receber essa oferta de Black Friday que nós reabrimos em função do tanto de gente que estava nos procurando individualmente. E acaba ficando mais pesado para a gente ficar nesse fluxo do que abrir a porta e falar, vamos, gente, abrimos de novo e aí a gente fecha e aí a gente não vai poder mais fazer esses acordos individuais. Porque, como eu falei, tem toda uma organização da empresa aqui. Quando a gente fecha, a gente precisa receber os alunos. Então, esse fluxo aberto, para a minha organização, é complicado. Então, por isso que nós decidimos, em equipe, abrir novamente, mas daqui a pouco vamos fechar, porque precisamos organizar aqui dentro. Então, comenta pulsar para poder receber essa oferta de Black Friday que reabrimos. E aí, gente, bom, independente disso, né, tá vindo esse movimento de eu fazer mais Café com Voz e Voz, porque eu sinto que eu preciso trazer isso para o mundo. E aí eu vou criar hoje uma caixinha de perguntas lá no meu Stories. Por favor, vá lá e traga um tema. O que você acha que é um tema interessante para eu poder abordar? Não é um tema que você tira do nada, da sua cabeça, não. Eu quero algo que esteja vivo no seu corpo. Uma questão que você traz, uma coisa que está assim, que aí eu vou criar uma linha editorial de lives Café com Voz e Voz e aí vou trazer o seu tema, tá? Senti vontade de mexer os braços enquanto cantava. Comecei o exercício com uma dor na região do útero e agora passou. Que massa, querida. Pode mexer com o braço está completamente conectado com o seu chakra cardíaco. Deve ser alguma coisa aqui também, ó, se reorganizando nessa relação entre a sexualidade e o amor. A gente tem algo muito ferido na relação do amar
e do ato sexual. É como se fossem coisas separadas, é como se o sexo não fosse digno do amor. Por mais que racionalmente a gente resolva isso, existem essas cristalizações no nosso corpo. Quando você traz isso para mim, me vem essa imagem. Não sei se faz sentido para você, mas foi o que chegou aqui. Que delícia foi fazer essa viagem interna usando a minha voz. Odeia, é forte, né? Essa coisa do grupo é bem forte. Que bom que você está aqui, querida. Fez sentido? Ah, então era isso mesmo. É simples, né, gente? Vocês veem o tanto de movimentos que aconteceram aí internamente, as emoções que chegaram, as consciências que vieram, mas o tanto que é difícil fazer isso, o tanto que a gente poder confiar em nós mesmos, confiar novamente nesse percurso que lá quando a gente era criança, a gente parou de confiar. É por isso que o Vozes de Cura existe, é por isso que eu parei de dar aulas de canto, porque eu percebia que para as pessoas entrarem em contato com a voz delas, existia muito medo, existia muito... Isso que a Aninha trouxe aqui no início. Eu não consigo me entregar completamente ao canto porque me falta técnica. Não é a técnica que falta. O que falta é essa coragem de integrar novamente com o seu poder pessoal. Porque quando você decidiu dissociar, você sentiu muito medo, você se sentiu rejeitada, você se sentiu abandonada. Então você criou essa separação entre voz interior, voz exterior. E a voz exterior aprendeu a ser um personagem para ser aceito, para suprir as expectativas alheias. É uma máscara e nisso a gente se perde. O problema não é a máscara é muito boa, é muito bom ter essas máscaras sociais. O problema é quando a gente se perde na máscara, a gente se perde no personagem. E aí a gente fica, meu Deus, quero voltar para casa, para onde eu vou? E aí nisso, e aí eu vou começar a live de novo, não vou falar mais isso não, mas... É isso, gente querida. Olha, foi uma delícia. Foi uma delícia. Semana que vem a gente vai fazer mais, tá bom, Margarete? Maravilhosa experiência. Mergulhamos dentro de nós, vislumbrando nossas potencialidades através da voz. Renata é incrível a nos conduzir ao encontro de nós mesmas através dela. Ô, querida, muito obrigada, viu? Muito obrigada pelas palavras tão gentis. Isso aqui é um tráfego natural. Não... Você pode falar, Renata tem um dom, Renata tem um talento. Não. Eu só tenho a minha voz para mim de novo. Durante muitos anos não foi assim. E o trabalho, esse desenvolvimento, é chegar num ponto no qual você veja que você também faz parte disso. Você também é capaz de, através da sua voz, sensibilizar as pessoas, conectá-las a elas mesmas, permitir que esse véu de separação entre eu e a minha potência pessoal seja desfeito e cada um possa recuperar novamente esse poder de ser e estar no mundo. Gente querida, grande beijo, bom dia, boa semana, que a sua semana seja abençoada pela sua voz. Eu só tenho a minha voz, é tudo, exatamente, querida, bora trazer isso para o mundo, né? Eu só tenho a minha voz e todos os sentimentos do mundo. Tenho apenas minha voz e todos os sentimentos do mundo. Beijo, Angélica. Obrigada, querida. Que delícia você aqui.